Trataremos agora de algumas exceções ao princípio geral, que é a aplicação imediata da legislação processual penal. Então vamos à nossa segunda parte da apresentação de hoje. Essa segunda parte da apresentação, nós trataremos das exceções. A primeira exceção, ela está escrita lá no artigo 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Segundo o Decreto-Lei 393141, que é a Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, o prazo já iniciado, inclusive o estabelecido para a interposição de recurso, será regulado pela lei anterior, se essa não prescrever prazo menor do que o fixado no Código de Processo Penal. Então, se um determinado prazo já estiver em andamento, e nesse caso até mesmo o prazo recursal, valerá o prazo da lei anterior. Só que, para valer o prazo da lei anterior, o prazo da nova lei tem que ser menor do que a lei anterior. Então vamos pegar o seguinte: digamos que uma lei foi sancionada e publicada, dando um prazo de 10 dias para a apelação, aumentando de 5 para 10 dias a apelação do Código de Processo Penal, do Código de Processo Penal. E já está no 3º dia após a publicação da sentença. Então vamos estudar o caso concreto. Foi dada a sentença em um processo. A partir do momento que sai a sentença, que o réu é intimado da sentença, começa a correr o prazo para a apelação, para o protocolo do recurso de apelação. Então, digamos que o réu foi citado no dia 5, vamos pegar um número redondo para ficar melhor, que ele foi intimado da sentença no dia 1º, então no dia 1º começou a fruir para ele o prazo para ele protocolar o recurso de apelação. Então, dia 1º começou a correr o prazo. Acontece que no dia 3 do mesmo mês saiu uma nova lei processual, aumentando para 10 dias o prazo para a apresentação do recurso. Ou seja, se ele foi intimado da sentença no dia 1º e no dia 3 saiu uma nova lei, o prazo estava em curso, só tinha corrido 3 dias do prazo de 5. E essa nova lei esticou para 10 dias. Então, nesse caso, como a nova lei tem um tempo maior, apresenta um tempo maior para ele exercer o direito dele de recurso, essa lei vai se aplicar de imediato, ainda que o prazo já tenha sido iniciado no dia 1º. Vou repetir. Nesse caso, o prazo começou a correr no dia 1º. No dia 3, veio uma lei nova, aumentando de 5 para 10 dias o prazo para interposição de recurso. Nesse caso, como 5 para 10 é uma mudança que beneficia o réu, ele vai ter um prazo maior para exercer o seu direito de recorrer, o seu direito ao duplo grau de jurisdição. Nesse caso, a lei processual nova, ainda que o prazo recursal já esteja em curso, vai ser aplicado de imediato. Já o inverso não pode. Digamos que fosse o inverso. No dia 1º, o réu foi intimado da sentença. Então começou a correr o prazo para ele ali apresentar o recurso de apelação. Sentença desfavorável, é claro. Bom, digamos que nessa lei previa 5 dias, que é o Código de Processo Penal, prevê 5 dias para interpor o recurso de apelação. E aí que houve uma alteração no Código de Processo Penal, que no dia 2 foi publicada uma lei
reduzindo de 5 para 3 o prazo para a interposição do recurso de apelação. Nesse caso, como essa nova lei vem reduzir o prazo que está em curso de 5 para 3 dias, ela não vai se aplicar. Nesse caso, em estrita obediência ao determinado no artigo 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, vai valer o prazo estabelecido pela lei anterior. Por quê? Porque valerá o prazo da lei anterior se o prazo da nova lei for menor do que aquele outro. Então, o prazo da nova lei é menor do que os 5 dias previstos na lei anterior. Então, essa é a primeira exceção. Aí nós temos outra exceção. No caso de normas processuais penais, materiais ou mistas ou híbridas. Mas o que são normas processuais penais materiais ou mistas ou híbridas? Bom, são normas que, apesar de estarem no contexto do processo penal, são normas processuais, ela tem também forte conteúdo de direito penal. Por isso que é misto, é um misto de processo e um misto de direito penal material. Então é um misto e por isso leva esse nome de normas processuais penais mistas ou híbridas. Porque envolvem institutos mistos, previstos tanto no Código de Processo Penal quanto no Código Penal. Nós temos, por exemplo, a edição de legislação que já tratou sobre o perdão, sobre a perempção, sobre a renúncia e a decadência. São normas de cunho processual, mas que promovem a extinção da punibilidade, que já são institutos de cunho material. Então, toda vez que tiver uma norma que trate ao mesmo tempo de normas processuais e normas de direito penal, nós estaremos diante de normas processuais penais materiais ou normas processuais penais mistas ou normas processuais penais híbridas, que são tudo sinônimos, são tudo a mesma coisa. São mistas também aquelas que dizem respeito à prisão do réu, já que envolve o direito material de liberdade, tá? Nas normas mistas, prevalece o entendimento na doutrina e na jurisprudência que não deve haver a cisão da norma entre parte penal e parte processual penal. É bem assim, se tem uma norma, se tem uma lei processual, uma lei penal, uma norma processual penal material, uma norma processual penal mista, uma norma processual penal híbrida, se você tem uma norma dessa, você não pode dividir o que é processual e aplicar imediatamente do que é penal e obedecer a vacatio legis e também não se aplicar aos casos anteriores, sendo ela em malefício do réu. Então você não pode separar, não pode fazer essa diferenciação. Você tem que aplicar ela como um todo. Então você deve aplicar ela de acordo com o princípio do direito material, que é o da retroatividade apenas da lei mais benéfica ao réu. Então, vou repetir. Se você se deparar com uma norma processual na sua prova, no caso concreto, se você se deparar com uma norma processual que trata ao mesmo tempo de matéria processual e de matéria penal, você não pode dividir e aplicar o que for processual de forma imediata e mesmo que prejudique o réu, e o que for penal, da parte penal material, e aplicar e retroagir só se for benéfico ao réu. Nesse caso, quando a norma for híbrida, ou quando ela for uma norma processual penal material, você deve interpretar ela em conjunto e usar o princípio do direito penal, que é o da irretroatividade da lei para prejudicar o réu. Só vai retroagir a lei que for mais benéfica ao réu.
É o que está expresso aí no artigo 2º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Lá diz assim, principalmente em razão da prisão preventiva e da fiança. Tá assim, ó, artigo 2º. A prisão preventiva e a fiança aplicar-se-ão aos dispositivos que forem mais favoráveis. Então, repetindo, no caso de normas híbridas ou normas processuais penais materiais ou normas processuais penais mistas. Mistas porque tratam ao mesmo tempo do Código de Processo Penal, de alterações no Código de Processo Penal e de alterações no Código Penal. Nesse caso, você não pode dividir o que for Código de Processo Penal e aplicar de forma imediata e ainda que prejudique o réu, mesmo que prejudique o réu. E também sem observar a vacatio legis. De outra forma, você também não pode pegar a parte que trata especificamente de direito penal e aplicar só aquilo que vai beneficiar o réu. Só aplicar para os casos que já estão em andamento, ou seja, fazer retroagir essas normas apenas naquilo que for beneficiar o réu. Você tem que juntar, você não pode dividir, você tem que juntar tudo e aplicar um único entendimento. Você não pode dividir. Ainda que a norma seja mista, você não pode dividir. Você tem que aplicar ela em conjunto. Ah, professor, mas como que eu vou aplicar em conjunto? Como que eu vou aplicar em conjunto? O que eu vou usar para aplicar em conjunto? Você vai usar o princípio típico do direito penal, que é o da retroatividade apenas na parte da lei que beneficia o réu, independentemente de ela ser de cunho processual ou material. Bom, outra parte importante é a compreensão sobre a vigência, revogação e repristinação da lei processual penal. Vigência. A vigência é o marco a partir do qual a lei processual já pode ser aplicada no país. Então, vigência normalmente está relacionado nos casos processuais penais com a publicação. Então, vigência é o marco que vai definir a aplicação da lei processual. Em regra, a lei processual ela tem vigência indeterminada. Então, ela vai vigir enquanto não ser substituída, revogada por outra lei processual. Como eu disse, no caso das leis processuais penais, pelo princípio da aplicação imediata, ela não tem necessariamente que observar a vacatio legis. E vacatio legis, nós sabemos que é o período compreendido entre a publicação da norma e a sua vigência. Então, esse período é destinado para permitir que os cidadãos tomem conhecimento da lei. Então, em regra, no caso das leis processuais penais, não será necessária a observação da vacatio legis. Por quê? Porque ela trata especificamente da norma processual. Ela não avança sobre norma material penal. E se ela avançar sobre os dois, aí ela já é uma norma mista. E aí se aplica o que a gente viu no tópico anterior. Usa o direito penal para nortear a sua aplicação. Mas não é o caso aqui. Bom, e quando a norma não disser nada sobre a sua vigência? Sobre quando ela entra em vigor? Se a norma não disser nada, ela vai entrar em vigor 45 dias após a sua publicação, se no território nacional, no território brasileiro, e se aplicável no estrangeiro, em 3 meses a partir da sua publicação. Então, vamos repetir aqui. Se a norma processual penal não disser nada sobre a sua vigência, a contar da sua publicação, ela entra em vigor no território nacional em 45 dias a contar de sua publicação. E, se aplicável nos estados estrangeiros, a contar de 3 meses da sua publicação. Então, se ela for omissa quanto à vigência, 45 dias no território nacional e 3 meses nos estados estrangeiros. Lembrando que
a lei nova ela também pode dispor sobre o início da sua vigência de forma diversa desses 45 dias e 3 meses. Ela pode fixar ali o período que o legislador entender necessário para a boa aplicação do seu conteúdo. Então, ela não fica vinculada a esses 45 dias e 3 meses. A contagem do prazo inclui a data da publicação e do último dia. Então, quando você for contar, fazer o cômputo, fazer a contagem do prazo da vigência da lei processual penal, você deve obrigatoriamente incluir o dia da data da publicação. E no último capítulo, na última etapa da nossa aula de hoje, nós iremos abordar, na verdade assistiremos uma apresentação do professor Giovanni de Moraes sobre essa contagem de tempo. Então, para contar o prazo da vigência, você tem que obrigatoriamente incluir a data da publicação e contar também o último dia. Outra situação atinente aos prazos é a revogação da lei processual penal. Revogação é um instituto que encerra a vigência da lei. Revogar é terminar a vigência da lei. Então, uma lei revogada é uma lei que não tem mais valor normativo. Então, ela não vige mais, ela não tem mais vigência. E essa revogação ela pode ser expressa e também pode ser tácita. Expressa quando a revogação é declarada na lei revogadora, ou seja, a lei nova ela já vem e diz, essa lei revoga a lei anterior. E ela pode ser também tácita, quando a lei posterior regulamenta de modo diverso a matéria disciplinada pela lei antiga. Então, se a lei posterior de forma clara regulamenta de modo diverso a lei anterior e como nós vimos, sempre deve ser aplicada a lei mais nova, em regra sempre se aplica a lei mais nova, automaticamente a lei mais antiga que falava que era para fazer de outro jeito foi tacitamente revogada. Então, se a lei A diz que você deve caminhar para a direita, a lei A publicada em 2000, a lei A publicada em 2000, diz que você tem que caminhar para a direita em determinado caso. Aí vem a lei B, publicada em 2020, e diz que você tem que caminhar para a esquerda nesse determinado caso. Então, como a lei de 2020 ela é mais nova e ela está dando uma regulamentação diversa da lei A, que dizia que você tinha que ir para a direita, e a lei B está dizendo que você tem que ir para a esquerda, tacitamente a lei B revogou a lei A. E ela pode ser ainda parcial, que é a derrogação. Derrogar é revogar parcialmente, ou total, a abrogação. Então, a abrogação é revogar inteiramente o texto da lei. Existe ainda a autorrevogação, que ocorre quando cessa a situação de emergência na lei excepcional ou se esgota o prazo da lei temporária. Nós tivemos, por exemplo, a lei que anistiou, descriminalizou por um determinado tempo a posse ilegal de arma de fogo, a fim de favorecer a entrega e a regularização dessas armas até então irregulares. E ela teve a sua vigência durante o período ali descrito. Vencido aquele período, ela perdeu a vigência e voltou a ser uma conduta criminosa, a posse de arma ilegal. Bom, uma observação interessante é que a lei nova ela pode revogar a lei antiga
mesmo quando essa lei antiga ainda não entrou em vigor, que é o caso da vacatio legis. Então, a lei nova ela pode revogar mesmo uma lei que esteja em vacatio legis, ou seja, uma lei que nem chegou a vigorar. Tá? Então, a lei nova pode tudo. Pode revogar parcialmente, totalmente e pode revogar ainda até aquelas leis que sequer chegaram a ter vigência. Bom, de uma forma geral, nós podemos sintetizar esse capítulo da seguinte forma: revogação da norma expressa, pode ser expressa, a revogação pode ser expressa, quando a revogação é declarada na lei revogadora. Ela pode ser tácita, quando a lei posterior regulamenta de modo diverso a matéria disciplinada pela lei antiga. Ela pode ser parcial, e nesse caso é derrogação, e ela pode ser total, a revogação pode ser total, e é o caso de abrogação. Então, abrogação, revogação total da norma. Derrogação, revogação parcial da norma. Ou autorrevogação, quando cessa a situação de emergência na lei excepcional ou se esgota o prazo da lei temporária. Já a repristinação é um instituto pelo qual a lei revogada volta a viger quando a lei revogadora perdeu a vigência. Então você tem, vamos pegar um exemplo, você tem, deixa eu voltar aqui para o webcam. Então você tem a Lei A, editada em 2000, que dizia que você tinha que ir para a direita. Aí, em 2010, saiu a Lei B, que dizia que você tinha que ir para a esquerda. Aí, em 2020, sobre o mesmo assunto, saiu a Lei C, que dizia que ir para a esquerda estava errado e que revogava esse ir para a esquerda. Então, vejam bem, a partir do momento que a Lei B, que dizia que era para ir para a esquerda, foi revogada, a Lei A, que dizia que naquele caso concreto tinha que ir para a direita, ela volta a ter vigência. Tá? Mas não é de qualquer jeito. Para que a Lei A volte a ter sua vigência, ou seja, repristinada, é necessário observar alguns pontos. E é isso que a gente vai ver agora. Salvo em disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, essa Lei C, que revogou a Lei B, do nosso exemplo, ela tem que vir e dizer expressamente que a Lei A voltou a ter vigência, voltou a ter valor. Essa vigência ela não pode ser presumida, ela tem que vir expresso na lei revogadora. Tá? Só volta se a lei nova dispuser nesse sentido. Então, a lei nova tem que dizer, olha, eu sou a Lei C, eu vim para revogar a Lei B e fazer voltar a valer a Lei A. Então, vou repetir. Nós tínhamos a Lei A que falava que tinha que ir para a esquerda em um determinado caso concreto. Aí, isso em 2000. Aí, em 2010, foi editada a Lei B, que dizia que, nesse caso concreto, não tinha que ir para a esquerda, tinha que ir para a direita. Em 2020, analisando a mesma situação, o legislador veio e editou a Lei C, dizendo que, naquele caso concreto, realmente não tinha que ir para a direita, tinha que continuar indo para a esquerda. Então, ele vem e revoga a Lei B e expressamente repristina a Lei A, que foi revogada pela Lei B. Então, ela só vai voltar a valer, a lei revogada inicialmente, a Lei A, se a nova lei dispuser nesse sentido. Tá?
ou se da interpretação da nova lei se concluir que implicitamente há a intenção de restaurar a lei revogada. Então é isso dessa primeira parte teórica. E deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então é isso sobre a lei processual penal no tempo. O interessante que nós saibamos é isso. Claro que isso não impede o aprofundamento do assunto. Vocês podem aprofundar o assunto nas doutrinas que estão dispostas lá na ementa, mas o básico para que possamos interpretar de uma forma coerente a lei processual penal sob os efeitos do tempo, sob os efeitos do tema-tempo, isso é o básico, é o necessário. Agora, na nossa última parte da aula, nós iremos abordar como é feita a contagem de prazo dentro do processo penal. Então vamos aí para a nossa próxima e última parte da nossa aula de hoje.